Alô pessoal, bom, a gente vem conversando sobre a importância de se votar no candidato e se votar no partido. A gente tem que buscar compreender como se comporta, né, essa unicidade. A ideologia do partido, os projetos do partido, nós temos que fazer essa avaliação para ver se ela se encaixa com o perfil do candidato. Porque muitas vezes, né, as pessoas também usam só o partido por uma questão eleitoral e depois o candidato eleito ele abandona, né, a ideologia, os projetos, de repente vai para um outro partido. Isso também é uma coisa que deve ser mudada. Nós precisamos, o brasileiro precisa começar a cobrar uma reforma política e uma reforma partidária. Bom, mas hoje nós queremos falar da importância da eleição casada, acabar com esse processo de eleição solteira. Então, como que funciona? A eleição, no caso, solteira, eu pego, vamos supor, eu vou votar num candidato a prefeito, eu voto no Eduardo Paes, vamos pegar ele como exemplo, eu vou votar no Crivella, eu voto nos outros partidos, mas primeiro que eu voto, né, no candidato e vou eleger outros vereadores de outros partidos. Ou seja, eu, ao invés de dar uma base, né, fazer com que haja uma eleição casada para que, no caso, o prefeito ele tenha condições de governar, mas com uma bancada que lhe seja favorável, né, que seja propício a ele, eu acabo elegendo o candidato, a parte majoritária, e na parte proporcional eu vou pegar e vou eleger vereadores ou deputados de outros partidos, ou seja, fazendo, né, com que ele tenha uma oposição. Então isso, desde os tempos passados, lá no tempo do MDB, do Arena, e vocês já conhecem também essa história, né? Quando o Arena ganhava e o MDB, o Arena era considerado partido, né, dos conservadores, já o MDB era considerado partido da burguesia. Só que conservador, naquele tempo, tinha um outro conceito, que era os ricos, os poderosos. Esses eram os conservadores. Hoje, quando se fala em conservador, se fala de questões sociais, de questões morais, né? Mas antigamente era questão de classe social. Então, você tinha esses partidos e sempre quem levava melhor era o Arena e cabia ao MDB, à burguesia, fazer o papel de oposição. Então, hoje em dia, esse papel ele já não tem, né, mais nenhuma eficácia. Porque, infelizmente, hoje, esse ano, até que a Câmara dos Deputados, em parte ela funcionou até muito bem, né? Ainda mais nesse período aí que nós tivemos e estamos tendo da pandemia, a Câmara conseguiu provar algumas coisas interessantes para o povo brasileiro, como foi o auxílio emergencial, que no início o presidente queria botar de 200 e a Câmara botou para 600. Ainda botou, né, no caso que seria por 3 ou 4 meses. Agora, sendo que hoje em dia, muitas vezes a gente está vendo que a oposição, infelizmente, está se aproveitando do fato de ser oposição, muitas vezes até para poder colocar o candidato majoritário, o prefeito, o governador, o presidente, e essa questão do impeachment hoje já virou isso também, né? Uma barganha. Ou faz o que eu quero, ou então qualquer coisa a gente não vota, né? O que acaba prejudicando o interesse, né, da sociedade. Por causa de quê? Porque aí hoje a oposição ela não está mais lutando pelos nossos interesses, mas sim para os interesses deles. E quando você forma essas bancadas, que hoje a gente está vendo bastante presente, principalmente no Congresso, a bancada ruralista, a bancada evangélica, né, que hoje estão lutando pelos seus próprios objetivos, então isso passa a ser ruim para a sociedade. Então, nós precisamos ter em mentalidade o seguinte: eu vou eleger o candidato para o cargo majoritário, prefeito, mas também preciso votar nos candidatos que sejam do mesmo partido dele. Dos candidatos, ou se não for do mesmo partido, mas vamos botar assim, hoje da coligação.
né, dos partidos que apoiam, no caso, o prefeito, o governador, o presidente, para que ele não precise, quando estiver já exercendo o cargo, e ele precise de fazer alguns tipos de emendas ou projetos, que ele não tem que barganhar, como nós estamos vendo hoje, né, a barganha que está sendo feita aí até no Congresso, e não é por questões de caráter, mas é uma questão, você não tem uma representatividade, você não tem quem te apoie, você vai buscar o apoio como? Né? Por isso hoje você se une ao Centrão. Aquilo que você condenava, hoje você também faz. Então isso é ruim, isso é muito ruim para a sociedade, porque são dinheiros e dinheiros, cargos e cargos que são, né, no caso aí, dados para que você tenha ou obtenha aquele teu projeto. Então, em São Gonçalo, vou falar especificamente de São Gonçalo, é essencial, São Gonçalo precisa, o povo gonçalense precisa, mais do que nunca. Nós temos como certo, né, a vitória do Capitão Nelson, a vitória. Mas para que o Capitão Nelson consiga fazer um bom governo em São Gonçalo, é necessário que essa população eleja o Capitão Nelson, mas também eleja a bancada, que seja do partido que está apoiando o Capitão Nelson, ou seja, do Avante e do PL. Né? Mas nós não estamos aqui fazendo a cabeça de ninguém, isso é uma conversa. Quem for votar em outra situação, repita a mesma coisa. O importante hoje é a gente acabar com essa questão, com essa coisa de eu botar um candidato de um partido e eleger a bancada de outros partidos, dar uma oposição. Nós temos que fazer que haja uma coesão, né? Que haja uma coisa coesa, para que esses tipos de barganhas, esses tipos vamos botar assim, de acharcamento, esses tipos de procedências, elas acabem, porque isso só está afundando o país, isso afunda o Estado, isso afunda o município. A gente vê o caso aí do governador Wilson Witson, infelizmente por um partido pequeno, o PSC. Você vê que, né, a tragédia que foi para tentar aprovar alguns projetos. No caso aí, ele, né, cometeu alguns erros, ao partido, no caso aí, a Câmara, né, do Alerj. Lógico que ela vai votar a favor da saída dele, mas o que aconteceu é um partido pequeno, PSC. A pessoa votou no candidato e esqueceu de analisar o partido. Né? E não percebeu que o PSC é um partido que não tem estrutura, partido pequeno. Né? Mas aí, como você estava naquela onda do bolsonarismo, e Witzel pegou muito bem carona no bolsonarismo, então as pessoas esqueceram, não analisaram quem era o partido. E você vê o Crivella também, né, que até então era do PRB, hoje é o republicano. Crivella sofreu o que foram, nos últimos tempos, acho que foram 6 ou 7 pedidos de impeachment. Para que não houvesse o impeachment, o que o Crivella teve que fazer? Qual foi a barganha? Porque o impeachment é usado contra o candidato como, né, você está ali fazendo, como é que eu posso pegar assim a palavra? É uma barganha, você, né, tá botando o candidato contra a parede para você ter, no caso, aquilo que vocês querem. Então, muitas vezes, essa oposição está usando esses meios para poder, no caso, até corromper o próprio sistema. Então, meu povo, São Gonçalo, principalmente São Gonçalo, nós vamos entrar num período que nós precisamos mudar, São Gonçalo. Precisamos mudar. Precisamos de um candidato que seja honesto, que venha respeitar nosso dinheiro e que tenha projetos para a população. Então, por isso, que tenha comprometimento. Por isso, no dia 15 de novembro, né, nós vamos com o Capitão Nelson para prefeito, Jevu, vice, Eduardo William, né? No caso, o Capitão Nelson é 70, o Eduardo William, ele é 22, né? 002 para vereador, e toda a bancada que se pudesse ser votada, né? Fazer uma renovação na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Isso, que, no caso, elegendo, né, os candidatos que são do mesmo partido e favoráveis ao Capitão Nelson, será muito bom para São Gonçalo, para que nós não continuemos sendo quintal nem de Niterói, nem de Maricá e nem da capital. Forte abraço. Eleições casadas, povo. Eleições casadas é a solução. Um abraço.